Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. Hoje, 115. Temos um dia frio, né? Tivemos uma noite fria, uma noite chuvosa. O sol ainda não apareceu, mas o sol que alimenta a nossa vida já está nos aquecendo nesse dia, né? Florescendo na segurança do eterno Deus, nós estamos meditando sobre o Salmo 91 e hoje nós vamos para a parte B. Ontem nós estudamos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e hoje nós vamos à sombra do Onipotente descansará. Ontem, então, nós falamos a respeito da condição para descansarmos à sombra do Onipotente. A condição, então, é habitar. Habitar aonde? Habitar em Cristo. Nossa vida está escondida em Cristo e em Deus, para então podermos no Onipotente descansar. Hoje nós vamos então analisar qual o significado bíblico, né, para a sombra, porque a Bíblia, né, a palavra de Deus tem os seus símbolos e eles são importantes nós entendermos os símbolos bíblicos para que a gente possa compreender então o que Deus está trazendo para as nossas vidas. Na Bíblia, a palavra sombra pode ter então os seguintes significados. O primeiro deles, sombra no literal, né? A luz é bloqueada ou a escuridão, resultando então na ausência de luz. O segundo símbolo, então, para a sombra é o símbolo da brevidade. Em 1 Crônicas 29:15, nós temos então essa conotação para a sombra. Davi falou da brevidade da vida terrestre do homem. Então ele fala assim: como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Em Salmo 144:4 diz assim: o homem é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. O terceiro, então, significado para a sombra, depois de ser literal, depois de ser falando sobre a brevidade dos dias, no Salmo 23 nós falamos sobre o vale da sombra da morte, quando ela nos parece eminente. O quarto símbolo, então, para a sombra é o que nós então vamos estudar, que é o símbolo de proteção e de refúgio. Então, aonde então vai se basear o nosso estudo? Em Juízes, capítulo 9, versículo 15, Jotão falou da proteção que um rei oferece aos seus súditos. E ele fala assim: se querem realmente me ungir rei sobre vocês, venham procurar abrigo debaixo da minha sombra. Então aqui nós temos pela primeira vez ali, então a sombra como um símbolo de proteção. Então, em Daniel, capítulo 12, 4, versículo 12, nos diz assim: o rei Nabucodonosor foi comparado a uma árvore dando sombra e proteção ao povo. Aqui, então, nós já podemos passar para o nosso salmo, que nós estamos colocando ele exatamente onde nós acreditamos, que é um salmo messiânico, que fala da obra do Messias, né? Do enviado por Deus. Aqui nós já podemos, então, encontrar, entender, né? A proteção e o refúgio que o nosso Rei Jesus nos dá, pois todo o rei oferece proteção aos seus súditos. Então, estamos seguros no esconderijo que é o nosso Rei Jesus em seu reino espiritual, o reino da luz. A palavra de Deus nos fala que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Saímos das trevas, da escuridão, para o seu reino de amor, que é um reino de luz. E por último, a sombra na Bíblia é uma imagem perfeita de uma realidade maior. Maravilhoso esse entendimento também. Olha só. Por último, então, vamos entender a sombra dessa forma. É uma imagem perfeita de uma realidade maior. Paulo disse que as coisas do Velho Testamento eram a sombra das coisas de Cristo. Nós vemos lá em Colossenses 2,17. Estes eram preceitos apenas temporários, que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras da realidade do próprio Cristo. Tudo que nós temos de símbolo, de significado, então no Antigo Testamento, eles apontam, eles revelam quem? O nosso Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 1 nos diz assim: o sistema das leis judaicas deu apenas uma amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. O tabernáculo, ele era a sombra da aliança de Jesus e da sua obra perfeita na cruz, no resgate do homem das trevas eternas, das sombras eternas. Quando nós lemos, então, eu já estudei o tabernáculo, quem sabe a gente pode estudar ele, né, nos nossos próximos devocionais. Mas quando nós olhamos o tabernáculo e nós olhamos, então, ele era a sombra daquilo que viria. Então, o Novo Testamento é a substância, né, da sombra que era o Velho Testamento. E tudo no tabernáculo apontava para apenas uma pessoa, Jesus. Desde a porta até os santos dos santos, cada um daqueles objetos falavam de Jesus, falavam da obra redentora na cruz, falava sobre o seu ministério em nossas vidas. Então, aqui a sombra também fala exatamente isso, né? Que a sombra era a sombra, a imagem imperfeita de uma realidade maior. Então, nós várias vezes na Bíblia falamos sobre a sombra de Deus, deixando claro o sentido da proteção oferecida, então, aos homens. Então, estamos de novo, Jesus é o nosso esconderijo e em suas asas, né, a sombra dele, nós podemos então descansar da sua obra, da obra redentora que Jesus realizou. Então, nós podemos descansar nosso espírito, nossa alma e até mesmo nosso corpo. No Salmo 57, versículo 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. É o que estamos vivendo hoje, vivendo a sombra, né, no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus. E estamos então esperando que se passe essa calamidade. Mas nós só poderemos descansar e ficar protegidos no nosso esconderijo, que é Cristo. Ele é o nosso protetor e o nosso provedor, onipotente. Lembra que nós falamos que revela as duas faces da proteção e da provisão do nosso Deus. No Salmo 36, versículos de 7 a 10, aponta então para a sua provisão, parte da sua onipotência. Como é precioso o seu amor cuidadoso, ó Deus. Por isso os homens encontram proteção debaixo das suas asas. Eles ficam satisfeitos na fartura da sua casa, bebem à vontade dos seus rios de alegria e de prazer, pois o Senhor é a fonte da vida. Quando somos iluminados com a sua luz, então vemos a luz.
Olha que coisa preciosa quando nós estamos guardados e protegidos na casa do Altíssimo. Então ele provê todas as nossas necessidades. Jesus é a luz de Deus que veio ao mundo que estava em trevas, para nos transportar das trevas para o seu reino de luz. No Salmo 121:5 diz assim: o Senhor é o seu protetor e ele estará sempre ao seu lado como sombra para te proteger. Olha que coisa maravilhosa! O Senhor é o nosso protetor. Ele estará sempre ao nosso lado como sombra para nos proteger. Descansará sobre a sombra do Onipotente e a proteção daquele que estende as suas asas, o seu tabernáculo de proteção sobre os fiéis. Olha que coisa maravilhosa! Em Isaías 4, versículos de 5 a 6, temos então: o Senhor estenderá uma grande sombra sobre toda a cidade de Jerusalém, uma camada de nuvem durante o dia, e à noite uma nuvem de fogo para iluminar a cidade. A glória cobrirá e protegerá tudo. Já em Apocalipse 7, 15 a 17, aponta para esta promessa futura. E estes são aqueles que saíram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida, e Deus lhe enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Quando nós estamos, então, no esconderijo do Altíssimo, nós somos seus hóspedes. Estamos na sua sombra de proteção e provisão, no seu abrigo, no seu tabernáculo. Nós gozamos da proteção da sua lei, da lei da sua palavra. A palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus é uma pessoa, é o Logo de Deus, o Verbo de Deus. Descansar aqui. A palavra quer dizer passar a noite, no sentido de poder dormir e acordar. Portanto, aquele que vive, que habita de modo permanente em Jesus, descansará. Em Mateus 23:17, ele diz: quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis juntar os seus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos, e não debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. O lamento de Jesus por Israel. E você vai permiti-lo abrigá-lo embaixo de suas asas? Que Deus abençoe você e que você seja guardado e protegido no esconderijo do Altíssimo, à sombra de suas asas. Deus te abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer.